Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 180. Estamos nos capítulos 32, 33, 34 e 35 do profeta Isaías. Como de costume, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 180. No dia de hoje, capítulos 32, 33, 34 de Isaías. Nessa primeira parte do profeta Isaías, a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, nós meditamos 4 capítulos. E hoje vamos continuar aí com 4 capítulos. Para lembrar, e vocês vão ver isso em outros profetas, o padre ele não tenta fazer uma média de 4 capítulos. Naturalmente a média é de 4 capítulos, mas o objetivo é nós pegarmos títulos, temas, conforme o livro é dividido. Então às vezes pode ter 3 capítulos, tem dia que vai ter 6 capítulos, tem dia que pode ter 2, então vai variando de um dia para o outro. O normal é ter em média 4 capítulos. Se nós lemos 3 capítulos, ponto 15 mais ou menos por dia, nós lemos a Bíblia toda em um ano. E aí o livro dos Salmos é por conta de cada um. Então, pela nossa estrutura, no final de setembro, terminamos o Antigo Testamento, e aí dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, padroeira das missões, com a graça de Deus, nós começamos o Novo Testamento. Então, esse é o nosso projeto para este ano. Capítulos 32 e seguintes. Aqui são capítulos de esperança, Deus mostrando como que será a restituição, a restauração depois do norte, depois do sul, que não haverá mais norte e sul. Por quê? Porque depois o norte ele foi destruído e a capital da Samaria, que também tinha o seu rei, também foi destruída, e aí vai ter só, na verdade é um rei, que vai ser o próprio Javé, vai ter um rei, que é o próprio Deus. Depois do exílio da Babilônia não tem mais rei, mas depois da destruição da Síria em 732, só tem um rei. E aí este reinado, que era composto pelas 12 tribos, aos poucos vai sendo cada vez mais unido, vai ficando cada vez mais próximo e vai tendo só uma capital, a capital que estava em Jerusalém. Então, capítulo 32 mostra contando o anúncio de um rei justo, que haverá um rei justo. Aqui também, seguramente, já são sinais da vinda de Jesus. E grifei aqui no capítulo 32, versículo 9, que diz: contra algumas mulheres de Jerusalém. Padre, por que contra as mulheres? Contra homens aqui está dizendo praticamente o tempo todo, mas em alguns momentos aparece contra o comportamento de algumas mulheres. Veja o versículo 9. Vós, mulheres descuidadas, ponde-vos de pé e ouvi a minha voz. Filhas cheias de soberba, dai ouvidos às minhas palavras. Vós que estás tão seguras de vós mesmas, dentro de um ano e alguns dias, a vez de tremer. Porque a vindima estará arruinada, a colheita não renderá. E aí vai começar a dizer sobre as mulheres de Jerusalém. Aqui, novamente, dá para lembrar, dá para pensar em Jesus, nesse capítulo 32, o versículo 15. O 15 e o 16, 15, 16 e 17 eu marquei aqui, eu coloquei um grifo aqui de cor amarela, porque é um texto que ele é essencial, que já é um anúncio do Messias, um anúncio do Salvador. Aqui está falando sobre a efusão do Espírito Santo. Padre, no Antigo Testamento existiu o Espírito Santo? Sempre existiu. O Espírito Santo é Deus, ele não foi criado. Mas aqui nós vamos ver em algum momento que o Espírito Santo ele já estava agindo desde o Antigo Testamento. Claro, no Antigo Testamento nós temos aqui uma visão
ainda muito parcial sobre Deus, é como se Deus fosse apenas Pai. Na verdade, a Trindade sempre existiu e a Trindade já agia no Antigo Testamento, desde a criação. Versículo 15. Até que haja derramado sobre nós o Espírito do alto, o Espírito Santo. Então o deserto se transformará em verguel, e o verguel será tido como floresta. O direito habitará no deserto, e a justiça morará no verguel. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça consistirá na tranquilidade e na segurança para sempre. Meu povo habitará em moradas de paz, em mansões seguras e em lugares tranquilos, embora a floresta venha abaixo, embora a cidade seja humilhada. Sereis felizes, semeando junto de águas abundantes, deixando andar livres os bois e os jumentos. E aí, nós vamos aqui para o capítulo 13, vai dizer sobre a salvação esperada. Alguns críticos, aqui não é o nosso objetivo nesse texto, alguns críticos dizem que o começo desse capítulo 33 não é um texto de Isaías, talvez pelo gênero literário, mas aqui não é um assunto que nós vamos entrar. Mas esse começo aqui é um texto muito belo também, que tem muito a nos dizer. Ai de ti, que destróis quando não foste destruído, que ages traiçoeiramente quando não foste traído. Quando tiveres acabado de devastar, será devastado. Quando acabares tua traição, será traído. Javé, tem misericórdia de vós, pois em ti esperamos. Sê nosso braço de manhã em manhã. Sim, sê a nossa salvação no tempo de angústia. A voz do meu tumulto fogem os povos. Quando te ergues, dispersaram-se as nações. Vosso despojo é amontoado como se amontoam lagartas. Atiram-se todos sobre ele como se atiram os gafanhotos. Javé é exaltado, pois está entronizado nas alturas. Ele assegura abundantemente a Sião o direito e a paz. O que esse texto está dizendo aqui é um clamor a Javé, que é o Senhor do universo e da história. Vamos ler ainda o versículo 6. Nisto estará a segurança dos teus dias. A sabedoria e o conhecimento são as riquezas capazes de salvar-te. O temor de Javé é o seu tesouro. Então, temer e acreditar em Deus é o nosso maior tesouro. Aqui vai dizer novamente da volta de Jerusalém. Versículos 17 e 18. O 18 merece ser circulado. Os teus olhos contemplarão o rei na sua beleza. Eles verão a terra distante. Teu coração relembrará os sustos de outrora. Onde está aquele que te contava? Onde está aquele que pesava? Onde estão aqueles que contavam as torres? Vai mostrar da volta de Jerusalém. Versículo 22. Com efeito, Javé é nosso juiz, é nosso legislador. Javé é nosso rei, ele é o nosso Salvador. Irmãos e irmãs, para nós terminarmos o capítulo 34 e 35, aqui tem novamente um gênero literário que nós vimos há pouco tempo atrás. Capítulos 34 e 35 é como se fosse um pequeno apocalipse. Aqui uma linguagem diferente daquela que é formal, aqui uma linguagem mais simbólica para dizer sobre coisas futuras que aconteceria com Israel. Primeiro começa falando sobre o julgamento de Edom. Edom nós sabemos que faz parte ali do norte, e eu gostaria, nesse começo do capítulo 34, de meditar brevemente com vocês os versículos 12 e 13. O padre sempre vai naqueles versículos que chamaram mais a minha atenção. Já não haverá nobres para proclamar a realeza, falando de Edom, falando do norte. Edom, aquela região foi conquistada pela Síria. Já não haverá nobres para proclamar a realeza, seus príncipes desaparecerão, nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, ela servirá de morada para os chacais, de habitação para os avestruzes. Dizendo assim, aqueles palácios, aqueles locais que eram tidos como símbolo do poder serão destruídos devido à corrupção do povo. Então, aqui nós temos
no capítulo 34, falando sobre a devastação de Edom. O padre disse sobre as tribos do norte, mas possivelmente aqui está falando sobre a destruição do sul, aquilo que aconteceria no período da invasão da Babilônia. Primeiro seriam destruídos os palácios e aí depois seria destruído o templo. Então aqui é um anúncio daquilo que aconteceria depois contra Jerusalém. Então é sempre essa mesma dinâmica que mostra a destruição, depois no capítulo seguinte, que é o 35, mostrará restauração, mostrará a ação e a resposta de Deus. Veja ali, dizendo sobre a resposta de Deus. Eu mencionarei, e penso que merece uma atenção maior, ali os versículos 3 e principalmente o 4. Fortalecei as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Agora vem. Dizei aos corações conturbados. Que lindo, merece ser circulado. Eu fiz um círculo assim, coloquei estrela, escrevi, aí vai. Sede fortes, não temeis. Eis que vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para vos salvar. E aí na sequência nós vamos ver algumas boas transformações. Versículo 8. Ali haverá uma estrada, um caminho será chamado caminho sagrado. O impuro não passará por ele, ele mesmo andará por este caminho, de modo até que os estultos não se desgarrarão. Ali não haverá leão. O mais feroz dos animais selvagens não o trilhará, nele não será encontrado. Antes, por ele trilharão os redimidos. Versículo 10. Assim voltarão os que foram libertados por Javé. Chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão. A dor e os gemidos cessarão. Aqui eu coloquei, escrevi com as minhas palavras, a tristeza será transformada em alegria no final do exílio. Então é um livro aqui de Isaías, um livro em alguns momentos duro, de correção, mas também um livro de muita esperança, dizendo para o povo que a destruição viria, primeiro através da Síria, depois através da Babilônia, mas Deus iria restituir o seu povo, Deus estava com ele, que eles não precisavam temer. Isso é muito claro, dizendo, sede fortes, não temeis, eis que vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, ele vem para salvar-vos. Não temeis, sede fortes, não temeis. Deus virá para salvar-vos. Irmão e irmã, essa é a mensagem também para a nossa vida. Não temeis, não temeis, sede fortes. Deus vem para nos salvar. Amanhã nós encerramos aqui esta primeira parte do livro de Isaías. Amanhã, uma vez mais, nós teremos 4 capítulos. Aqui é como se fosse uma conclusão dessa primeira parte de Isaías, capítulo 36, 37, 38 e 39. O padre recorda, você que já terminou, até o capítulo 39 de Isaías, não vá para o capítulo 40, não vá. Aqueles que forem, e depois mais para frente não precisa ler o capítulo 40 e seguintes, mas nós não vamos continuar no capítulo 40, por quê? Porque nós estamos seguindo a ordem histórica de quando aconteceu aquilo que é narrado na Bíblia. Capítulo 39, nós deixamos Isaías descansar um pouco, e aí nós vamos para Miqueias. Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, e depois o livro maior, que é Jeremias. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Sei que vocês gostam de ouvir isso, espero que sim. Segure na mão do Padre, o Padre segura na mão de Deus e juntos vamos avançar para no dia 31 de dezembro, com a graça de Deus, dizermos: nós lemos e meditamos a Bíblia toda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.